Ele conta a sua história de vida no livro Aprendi Fazendo. Eu vou começar com o empresário Luiz Sandoval. Sandoval, venha para cá. Está aqui o livro, o Sandoval, Aprendi Fazendo, minha história no Grupo Silvio Santos, do baú da felicidade, a crise no Banco Pan-Americano. Como é que foi o seu começo, antes mesmo de se ligar ao Grupo Silvio Santos? Você fazia o quê? Trabalhava em quê? Eu comecei garoto ainda, 8 anos, como engraxate. Foi um presente que meu pai me deu, uma caixa de engraxate, 2 escovas, 2 franelas, e me arrumou o primeiro cliente. Meu pai era gerente de tudo. Era um caboclo que eu visitava, essa história eu conto no livro, e esse caboclo exclamava, diante de qualquer comentário do meu pai, fazia a seguinte exclamação: carpule só. Carpule só. Interior de São Paulo. Meu pai colocou-lhe o apelido de Toninho Carpule só. Uhum. Esse foi meu primeiro cliente. E a primeira moeda que eu ganhei engraxando suas botas. Mas meu pai era mascate, vendedor de bugigangas e vendia quadrinhos de santo. Sim. Meu pai, o apelido dele era Luiz Santeiro. E eu comecei a trabalhar com ele, vendendo quadrinhos de santo nas fazendas. Nas fazendas, nas cidades, e foi o meu começo de vida. Bom, mas aí daí você se formou em advogado? Antes disso, eu trabalhei com um professor meu ainda aos 11 anos, num jornal que ele montou na cidade, e quando ele deixou a cidade, eu comprei o jornal dele. Aos 16 anos eu era dono de jornal em Leme, interior de São Paulo. A Folha de Leme, 16 anos. E só depois eu vim para São Paulo para estudar e me formei em Direito. Trabalhei em algumas empresas, entre as quais a Johnson & Johnson, para depois ir para o baú da felicidade. Como é que foi o seu encontro com o Silvio Santos? Como é que foi essa... Foi muito depois da minha entrada no baú. Era só o baú da felicidade. Eu trabalhava direto com o Mário Albino Vieira, que era o presidente, era cunhado do Silvio. E só depois, quando eu assumi a gerência jurídica, aí já tínhamos algumas empresas, e quando o Silvio devia comparecer a alguma audiência, quer como testemunha ou réu, eu realizava a audiência. Eu pegava em casa, na casa dele, e levava ao fórum, lá já preparado para entrar na garagem. Sempre era um tumulto. Sempre era o quê? Um tumulto? Um tumulto, ele claro. Tumultuava muito, as pessoas ficavam alvoroçadas. E no caminho, sempre eu procurava falar com ele do processo, da questão. E ele me dizia assim: não, Sandoval, o que o juiz perguntar, eu responderei. O que eu não souber, eu vou dizer que você sabe. Não é assim. Você tem que responder. Não, eu só respondo aquilo que eu souber. Eu só falo a verdade. E realmente ele nunca mentia. Ótimo princípio, realmente. Agora, vamos falar aqui quer dizer, quando é que você assumiu primeiro a presidência do grupo? Eu assumi a presidência do grupo em 1982. Então eu era diretor jurídico e foi muito interessante. O então presidente pediu demissão e o Silvio ficou muito preocupado. A essa altura nós já tínhamos um grupo formado, com diversas empresas, inclusive a rede de televisão, o SBT.
Certo. Da qual eu participei. A formação das empresas, eu participei de todas elas, desde o começo. E ocorreu uma audiência. Eu fui buscar o Silvio, como sempre fazia, e ele ficou perguntando sobre nomes para ocupar a presidência. Eu fazia os meus comentários. Num certo momento, ele virou-se para mim e perguntou: e você aceitaria ser presidente? Eu falei: sim. Ele falou: como? Você é advogado? Eu falei: até por isso. Pô, mas eu estou te convidando, eu estou perguntando. Eu falei: tá bom, o problema é seu. Eu já tinha liberdade com ele. Não. No dia seguinte, ele foi à sede foi à holding, a sede do grupo, na rua Jaceguai, aqui em São Paulo, convocou os conselheiros e apresentou-me como presidente. Então, a partir daí... Aí eu assumi a presidência. Agora, vamos falar do caso que foi, realmente, tomou conta da imprensa como um furacão, inclusive, por causa do Silvio Santos, né, que empregava nome, né, quer dizer, dava um nome à empresa, ao banco. Quer dizer, não é que dava o nome, mas todo mundo sabia, dizia: o Banco Pan-Americano é o banco do Silvio Santos. Perfeito. Né? O que deu para ele uma dor de cabeça inacreditável. E a você também. Como é que foi, como é que é, você que viu isso de dentro, como é que é a história do que aconteceu com o Banco Pan-Americano e depois o seu envolvimento com essa crise? Aconteceu da seguinte maneira. Foi em setembro, meados de setembro de 2009, que eu tomei conhecimento de uma irregularidade no Banco Pan-Americano, através de uma carta do Banco Central. O Banco Central, numa das fiscalizações, e sempre estava lá fiscalizando o banco, notou uma diferença de valores de carteiras entre o que o banco tinha no seu ativo e que os bancos cessionários mantinham também em ativo. Porque os bancos pequenos e médios captam dinheiro de várias maneiras. E a melhor, a mais forte delas é através de venda de carteiras de financiamento. Mas financia 1.000 veículos, tem 1.000 contratos para receber em 48, 60 meses. Você vende essa carteira para um banco grande e recebe o dinheiro à vista. E divide o spread, o lucro, com o banco cessionário. O que o Banco Pan-Americano fazia? Ele vendia a carteira e retinha do ativo parte da carteira. Como se ainda tivesse... Como se fosse ativo. Certo. Não era ativo mais. Com isso, ele mantinha o patrimônio líquido elevado. E banco só pode financiar até 12 vezes o seu patrimônio líquido. Sei que isso é muito técnico e tal, mas eu estou simplificando. Sim, quer dizer, o banco acabava financiando com o dinheiro que ele não tinha em caixa. Ele não podia financiar aqueles valores que estavam financiando. Com a crise de 2008, que começou em setembro de 2008, crise mundial, houve uma grande corrida de investidores retirando o dinheiro de pequenos bancos. Porque o investidor sabe que, ao investir num banco pequeno, tem uma garantia menor, mas os juros são maiores. Isso. E quando há um sinal qualquer, o investidor vai, retira o dinheiro dos bancos pequenos e aplica nos bancos grandes. Em 2008, como a crise foi americana, os investidores, no lugar de aplicar nos bancos americanos, foram aplicar no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Essa crise fez com que nós tivéssemos que buscar dinheiro no mercado a um custo muito maior. Foi quando o banco precisou realmente de uma capitalização e que não aconteceu. Mas conseguimos superar o caixa do banco. Voltando à fraude, a diretoria do banco
a diretoria do banco, comandada de um presidente, seus diretores, começou a fazer, além dessa questão da carteira de crédito, e para fazer essa mudança, eles criaram uma contabilidade paralela a partir do sistema. Sim. Isso ficamos sabendo disso depois de algum tempo, através de levantamentos, Banco Central e tal. O estranho de tudo isso é o seguinte, eu como presidente da holding e presidente do Conselho de Administração do banco, recebia os relatórios da administração auditados pela Deloitte, uma empresa de auditoria multinacional. E nunca houve nenhuma ressalva. Quando cobramos a Deloitte, ela nos disse a mim e aos demais conselheiros, e disse também ao Banco Central, que a apuração de fraude não é missão dela. A auditoria não se presta à apuração de fraude. E a pergunta que fica lá é a seguinte, então para que serve a auditoria? No princípio serviria para isso, né? Agora, você no começo foi tido também como responsável na fraude do Pan-Americano. E depois foi totalmente excluído, inocentado, enfim. Isso, como é que você chegou a essa conclusão, a provar, como é que você chegou à prova de que não havia envolvimento seu, já que provavelmente você foi envolvido, inocente, mas envolvido, por ter assinado coisas pelo banco, né? Ou do banco. Como presidente. Note bem, como presidente do conselho, eu não era diretor do banco. Eu não tinha gestão no banco, assim como nenhuma outra empresa do grupo. Certo. Chegamos a ter 34 empresas. Não tinha gestão. Eu era presidente da holding. Tinha uma função estratégica e planejar novos negócios. É assim que eu fiz vários negócios novos. E tinha a obrigação de controlar as empresas. Esse controle que a holding fazia era através de auditorias externas, grandes empresas, KPMG, Price, Deloitte, para não haver dúvida, porque a auditoria interna, ela acaba ficando constrangida ao longo do tempo, porque ela se reporta ao vice-presidente, ao presidente da empresa. Então, por isso eu resolvi contratar auditorias externas. A Polícia Federal, de início, entendeu que todos estavam envolvidos. E dessa maneira, pleitearam, bloqueio de bens, eu tive os meus bens bloqueados, etc. E começou um inquérito, investigação, coleta de provas, computadores, todas as provas documentais, testemunhado, ouviram mais de 40 pessoas, gerentes do banco, e o inquérito foi concluído recentemente. E a conclusão dele, o relatório do delegado, tem 130 páginas, o relatório, o inquérito já tem quase 5.000 páginas. Diz assim, a autoria, os autores das fraudes contábeis foram fulano, Beltrano, Ciclano, e eu não sou. Ele disse, Luiz Sebastião Sandoval não tinha conhecimento e não participou das fraudes contábeis. Mas estou indiciando a Sandoval e outros diretores do grupo por outros fatos, que serão todos demonstrados, que nada são bobagens. Quer dizer, acaba que ficou sendo um aval de honestidade para você. Sim, claro. E aí o livro saiu quando? Saiu durante ou depois? Durante. Eu escrevi esse livro nos 3 primeiros meses de 2011. Tenho a impressão que ele foi lançado em maio, junho. E esse livro, a razão do livro é o seguinte. Primeiro eu quis registrar
muitas questões de administração que eu trato nas palestras que faço. Eu sou palestrante. E nas palestras eu falo sobre liderança, motivação, importância de cliente, eu trabalho temas assim. Então eu fiz uma primeira parte para registrar essas questões com as minhas opiniões. Certo. E a segunda parte, eu não faço uma autobiografia. Eu nem falo sobre a história do Silvio. Eu falo sobre a história das empresas, como as empresas se constituíram ao longo do tempo. E qual foi a contribuição das pessoas para que isso acontecesse? Um grande grupo, um grupo adorável, todas as pessoas que eu reencontro, adoram aquilo. Você trabalhou lá, você sabe qual era o clima, qual era o jeito e tal. E continua a minha admiração pelo grupo. Muito bem, eu conversei aqui com Luiz Sandoval. Daqui a pouco a gente volta.